Alô galera goiana, alô galera atleticana, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. É sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você é um frequentador assíduo do canal, é ainda mais importante, né? Pois esse frequentador assíduo é que mantém a audiência, é ele que mantém o nosso nível de visitas, né, a cada mês. Curta nossos vídeos, comente, compartilhe, dessa forma você ajuda a fortalecer este trabalho que é independente e que é dedicado ao futebol do estado de Goiás. Falando em futebol do estado de Goiás, o Atlético estará em campo nesta quarta-feira, tentando uma vaga na fase oitavas de final da Copa do Brasil. O Dragão vai a Cuiabá enfrentar a equipe de mesmo nome lá na Arena Pantanal no duelo de volta. Na ida no estádio Antônio Ascioli, empate por 1-1. Por conta disso, se a partida terminar novamente empatada, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer avança para a próxima fase. Então, na sequência, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, como é que deve ser o comportamento tático das equipes neste duelo, retrospecto, valor dos ingressos, tudo isso você vai conferir aqui neste pré-jogo do Futebol 62. Estou aqui em casa no Futebol 62, levando para você as informações, as análises, os dados, as estatísticas envolvendo o futebol goiano. Futebol 62 que tem um patrocínio da Viegas Printer, locação de impressoras. Você sabia que o valor da mensalidade da locação de uma impressora equivale ao valor de um toner? Pois é, a Viegas Printer tem a impressora ideal para o seu negócio. Atendimento em todo o estado de Goiás. Você pode falar com um dos nossos consultores pelo 99143 7700. Viegas Printer, locação de impressoras. Viegas Printer, patrocinadora do Futebol 62. Vamos ao jogo, começando com o serviço do jogo, né? Eu sempre trago aqui para vocês o serviço do jogo. Cuiabá e Atlético, Copa do Brasil, terceira fase, jogo de volta. A partida acontece nesta quarta-feira, dia 11 de maio, às 22 horas, horário de Brasília, para quem está aí no fuso horário de Brasília, 22 horas, na Arena Pantanal. Ingressos, 20. Eu vou trazer aqui qual é o setor, são vários setores lá na Arena Pantanal. O setor leste superior, R$ 20. Sul inferior, R$ 40. Leste inferior, R$ 50. Oeste inferior, R$ 150. O norte superior, que é onde fica a torcida visitante, no caso a torcida do Atlético, também custa R$ 20. Para todas essas entradas, né, você tem a meia entrada com carteirinha de estudante. Mas vamos focar aqui na torcida do Atlético, né? São R$ 20 o ingresso para o setor que a torcida do Atlético ficará, R$ 10 a meia entrada. Vamos ao retrospecto. Dados do futebol de Goiás.com.br. Um duelo em que os empates prevalecem. Dos 7 jogos realizados entre Cuiabá e Atlético até hoje, 5 terminaram empatados. Uma vitória do Cuiabá, uma vitória do Atlético, 5 gols do Cuiabá, 5 gols do Atlético. Então, um equilíbrio absoluto aí entre Atlético e Cuiabá. Eu trago para vocês também a arbitragem do jogo, FIFA, Luiz Flávio de Oliveira de São Paulo. Os paulistas também estão como assistentes, né, Daniel Paulo Zioli e o Alex Ang Ribeiro. Não há VAR nessa fase da Copa do Brasil, né? Por isso não há árbitro de vídeo. O VAR só começa na fase oitavas de final. Bom, sobre a arbitragem, né? Antes da gente entrar no jogo, acho que a arbitragem não causa preocupação. Pode até chegar no jogo e errar, chegar no jogo e complicar para um lado ou para o outro, mas antes da bola rolar, Luiz Flávio de Oliveira é uma ótima pedida para este duelo decisivo lá na Arena Pantanal. Agora vamos falar dos times, né? Que cada equipe deve trazer como formação para esse jogo. É visitante, mas vamos começar pelo nosso goiano, pelo Atlético, do técnico Humberto Lousa. O treinador mantém algumas dúvidas, pelo menos os setoristas que cobrem o Atlético têm essas dúvidas. Edson, recuperado de lesão, pode reaparecer na zaga, porém no lugar do Wanderson. Jefferson, naquela velha e tradicional disputa por vaga com o Arthur Henrique. E o Luiz Fernando pode ganhar a posição do Léo Pereira. Essas são as principais dúvidas aí do treinador atleticano. Então o Atlético
deve ir a campo com Ronaldo, Rainer, o Dudu não teve condições, né? Wanderson ou Edson, Ramon e Arthur Henrique ou Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas, Shailon, Jorginho, Léo Pereira ou Luiz Fernando e lá na frente o Elton Rato. Gosto da ideia do Edson retornar a essa defesa do Atlético, né? O Wanderson realmente não vem bem neste setor. Arthur Henrique e Jefferson, não vejo grande diferença, independente do escolhido. Né? Quase sempre eu tenho citado isso aqui, não é o reserva, neste caso, que ganha a posição, é o titular que perde. O titular perde, passa 2, 3 jogos, o novo titular perde, passa 2, 3 jogos, o outro titular perde. Por quê? Porque são dois jogadores de desempenho muito fraco. Lá na frente o Léo Pereira e o Luiz Fernando. Essa questão do Léo Pereira, para mim é um jogador que depende muito do modelo do jogo do adversário. Por isso que eu não gosto de time engessado, sabe? Ah, vamos repetir a escalação 10, 12, 15 vezes. Você vai fazer 10, 12, 15 jogos contra adversários com o mesmo comportamento, com a mesma qualidade técnica, com a mesma forma de marcar, com a mesma forma de atacar? Não. Né? Então não há problema nenhum em você mexer nas equipes. Eu gosto do Léo Pereira, por exemplo, em jogos em que o Atlético explora o contra-ataque, em jogos que o Atlético joga de forma reativa. Por quê? Porque ele é um jogador de velocidade. Jogador de velocidade dificilmente vai ter um bom desempenho contra adversários que estão lá atrás, plantados, esperando pela equipe. Como é que você vai fazer velocidade em cima de um time que está postado lá na entrada da sua área? Então o Léo Pereira é um jogador para esse tipo. Por exemplo, se o Atlético for fazer um jogo hoje mais reativo, esperar um pouco a equipe do Cuiabá, eu nem acho que vai ser essa a postura do Atlético, o Léo Pereira pode ser um bom nome. Se for para o Atlético pressionar o adversário, jogar em cima do adversário, dificilmente o Léo Pereira vai fazer uma grande atuação. Então acho que isso depende muito dessa escolha e do que é que o Humberto quer para este jogo. Agora vamos falar da equipe do Cuiabá, do técnico Pintado. O Cuiabá não conta aí com o Camilo e com o André. Camilo meio e André atacante, os dois estão lesionados. Então vamos ao provável dourado, né, como é conhecido a equipe lá de Cuiabá. Walter, João Lucas, Marlon, Imperiu e o Wendel. Essa defesa vem jogando há muito tempo no Cuiabá, assim como os dois volantes também, Marcão e PP. O Rivas, né, chegou a ser titular, mas o Marcão já está retomando, vamos dizer, essa condição. Rodriguinho deve ser a grande novidade do time no lugar do Valdívia. Alisson, ex-Vila Nova pela direita, Everton pela esquerda e o Elton lá na frente, o centroavante. Não vejo aí o Felipe Marques, né, jogador que foi importante naquele empate para o Cuiabá contra o Atlético no jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas o Alisson é um jogador perigoso, um jogador de boa finalização, jogador forte pelos lados, né? Rodriguinho também é um jogador muito inteligente, o centroavante Elton, muita presença de área, muito forte na disputa, antecipa bem os zagueiros. No primeiro gol mesmo lá do Cuiabá, no gol, né, do Cuiabá naquele empate pelo Brasileiro, ele ganha essa jogada do Anderson, antecipando o Anderson. O PP é um bom volante, boa saída de bola, finaliza bem da entrada da área. Então o time do Cuiabá é um time competitivo, na minha visão, uma equipe que tende, inclusive acho que o Cuiabá tem há vários adversários no Campeonato Brasileiro que correm mais risco de rebaixamento que a equipe do Cuiabá. Em termos de estratégia, né, de formação, de duelo tático, eu acho que esse jogo vai seguir a característica dos dois últimos entre as duas equipes realizados neste ano. É um jogo de posse de bola dividida. Ninguém vai ficar lá atrás esperando o tempo todo o outro. Então a tendência é que haja essa troca de posse de bola, ora uma equipe com um pouco mais de domínio, ora a outra com um pouco mais de domínio, mas eu penso que teremos um jogo equilibrado lá na Arena Pantanal. Eles já jogaram duas vezes, empataram as duas vezes, e isso dá mostras do equilíbrio técnico entre as duas equipes. E o próprio jogo também em si, né? Se a gente olhar os dois jogos, foram jogos equilibrados, jogos inclusive de poucas oportunidades, especialmente o primeiro jogo aqui no Cioli pela Copa do Brasil, o segundo foi um pouco mais movimentado, lá em Cuiabá, mas o primeiro, poucas emoções, o segundo foi melhor, gostei mais como espetáculo de futebol, eu gostei mais do segundo jogo que deste primeiro, mas eu imagino que teremos um jogo bem equilibrado lá na Arena Pantanal. Não vejo favoritos para ficar com a vaga. Para mim, as condições de Cuiabá e Atlético são condições bem parelhas de conseguir a classificação. Então, a tendência é que esse jogo vai ser ali num detalhe.
aproveitar-se de uma falha do adversário, não, às vezes pode correr o risco também de perder o jogo numa falha. Então, assim, tem que ficar muito atento, a concentração muito alta, até porque o duelo exige isso, né? Esportivamente e financeiramente, ele oferece coisas muito boas para o vencedor. Uma vaga entre os 16 da Copa do Brasil, para uma premiação, quem sabe, ainda maior do que essa, caso consiga classificar lá na frente, e a premiação de 3 milhões de reais já garantida agora, né? Quem passar leva 3 milhões de reais. Então é um duelo com muita coisa em jogo. E você, torcedor atleticano, qual a sua expectativa para o jogo? Que formação, que escalação você colocaria em campo? Deixe aí a sua mensagem, deixe aí a sua participação. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.